Fala pessoal! Antes de mais nada, pedir para vocês deixarem um like aí embaixo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Isso é muito importante, pois vocês vão receber toda vez que eu postar um conteúdo novo. Também pedir para vocês compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e grupos do Botafogo. Passem para frente a mídia independente e a nossa mensagem de amor ao nosso glorioso Botafogo. Bom, no vídeo de agora eu vou falar um pouco sobre as críticas que o Botafogo, a diretoria do Botafogo tem recebido em relação à demissão de Marcelo Chamusca, A mídia tradicional, alguns repórteres, locutores da mídia tradicional têm criticado a demissão de Marcelo Chamusca, demitido na tarde de ontem pela equipe do Botafogo. Bom, a mídia tradicional, geralmente ela não dá muita atenção ao Botafogo e seus membros, comentaristas, locutores, apresentadores, eles não conhecem muito bem a realidade nem a situação do Botafogo. Muitas vezes eles passam, inclusive, informações tortas, algumas vezes inverídicas. Nunca vão atrás de mais informações em relação ao Botafogo, como na temporada passada, criticaram atrasos de salário, uma coisa que não aconteceu. O salário da temporada passada e o salário dessa temporada vai sendo garantido pelo Sindiclubes. O Botafogo não está tendo atraso de salários e muitos membros da mídia tradicional falaram que o Botafogo caiu porque estava com salários atrasados, que não pagava os jogadores e muito mais, coisa que não aconteceu. Bom, a situação de agora é a crítica à demissão do treinador Marcelo Chamusca. Nós temos um fenômeno novo na mídia que é que o treinador é indemissível, E em alguns casos a culpa é sempre do time, o time que está errado, o treinador tem que dar tempo para ele trabalhar, tem que ficar no cargo ad eterno. Só que muitas vezes o trabalho não dá certo. E você manter aquilo ali, você vai manter uma coisa que está dando errado, vai continuar dando errado, e no final, quando você for fazer a revisão, você vai ver que você perdeu tempo com aquele profissional. Geralmente, realmente o treinador tem que ter um tempo de trabalho. Mas, primeiro, depende da situação e depende de como esse trabalho está sendo feito. O Marcelo Chamusca chegou em fevereiro no Botafogo, aí teve 5 meses para demonstrar um trabalho, numa situação em que o clube precisa subir para a Série A. Então, assim, o único objetivo dele nessa temporada era subir para a Série A. A temporada dele tem sido péssima, mas a diretoria não exigiu isso dele. Acabou não cobrando outras coisas. E ele foi indo, não fez uma autocrítica e o trabalho continuou sendo ruim. Bom, eu vou focar minha crítica em 2 pontos. Primeiro, o Dandan, locutor do Sport TV, criticou nas suas redes sociais, no Twitter, a demissão do Chamusca e disse que os times hoje eles não querem um treinador, eles querem um mágico. Bom, primeiro, o Botafogo não exigiu nada extraordinário do Marcelo Chamusca. Eu vi algumas pessoas falando que o Botafogo não tinha um time, que o Marcelo Chamusca não tinha os jogadores para montar o time. Ele indicou os jogadores, não foi o Botafogo. Ele teve toda a liberdade para indicar esses jogadores que estão aí. Só que ele pegou e indicou Felipe Ferreira, que é horroroso, Marcinho Paniquete, que é horroroso, entra 10 minutos agora nos jogos, Rafael Carioca, Ricardinho. Vamos lá, vamos primeiro aos 2 queridinhos aí do treinador que foram os primeiros aí a chegar nessa situação.
Bom, Felipe Ferreira e Marcinho Paniquete. Felipe Ferreira veio da Ferroviária, mas é um jogador que jogou na temporada passada com Marcelo Chamusca no Cuiabá, assim como o Marcinho Paniquete. É um jogador que o Marcelo Chamusca colocava pela ponta, que é um jogador lento e de jogadas pouco efetivas. Ele pegava e chutava a bola de repente do nada, a bola subia, ia para fora e perdia assim um ataque promissor por ele estar querendo ter muita pressa para fazer a jogada. Marcinho Paniquete, um dos piores jogadores que eu já vi na minha vida, um dos piores jogadores que eu já vi vestindo a camisa do Botafogo. Lento, passava a bola para o lado, não conseguia acertar nada. Um jogo ou outro acertava um lançamento, mas nada assim demais. Bom, Felipe Ferreira e Marcinho poderiam muito bem ser suprido a sua posição no elenco os jogadores como o Cezinha e Enio que ele escanteou. O Cezinha nunca mais jogou com Marcelo, nunca mais jogou com Marcelo Chamusca. Entrou na rabuda lá na Copa do Brasil contra o ABC, sem jogar um tempão, aí perdeu um pênalti, aí queimou o garoto. São dois jogadores são 4 jogadores que se equivalem, né? O Felipe Ferreira e o Marcinho se equivalem ao Enio e o Cezinha, não são muito diferentes. O Enio e o Cezinha poderiam render alguma coisa do Botafogo, coisa que Felipe Ferreira e Marcinho não vão. Lembrando que eles têm contrato até o fim de 2022. Lembrando que a diretoria fez essa proeza, contratou essas porcarias até o fim de 2022. Pois bem, Rafael Carioca, lateral esquerdo, fez umas Série B razoáveis há algum tempo. Com o Red Bull também fez lá uma Série B razoável, mas é um jogador que gosta de uma... Vamos dizer que ele não tem muito comprometimento com a profissão de atleta. Pois bem, chegou, toda a torcida do Vitória avisou, toda a mídia alternativa do Botafogo avisou, e o Marcelo Chamusca aceitou trazer o Rafael Carioca, que foi responsável pela derrota para o CRB, e foi um dos responsáveis pela derrota para o ABC. O jogador chegou fora de forma, o Chamusca colocou o PV no banco, colocou o Rafael Carioca de titular, e ele foi um dos responsáveis pelo Botafogo ter perdido aquele jogo para o ABC de Natal. Lembrando que essa eliminação custou R$1.700.000 ao clube de General Severiano. Dinheiro que numa crise que o Botafogo está, fez muita falta na temporada. Além disso, ele foi eliminado pelo ABC, time da 4ª divisão, que estava com 4 meses de salário atrasado à época da partida. Não sei a situação do ABC hoje, mas a época era essa. Campeonato Carioca, nosso querido Marcelo Chamusca, né? Aí os nossos amigos da imprensa tradicional criticando a demissão de Marcelo Chamusca. Pois bem, Campeonato Carioca, o Botafogo ficou na 8ª colocação, pertinho de não se classificar para a Taça Rio, torneio de consolação da FERJ. Pois bem, clubes que ficaram na frente do Botafogo no Campeonato Carioca. Portuguesa, 4ª divisão. Volta Redonda, 3ª divisão. Nova Iguaçu, sem divisão nacional. Bom, esses clubes ficaram na frente do Botafogo. Além disso, o Botafogo ficou muito próximo de ser ultrapassado pelo Madureira, que está na Série D do Campeonato Brasileiro, e com risco de não se classificar para a Taça Rio. Além do Resende, ficou muito próximo ali do Botafogo, outro clube sem divisão nacional, que está aí sem jogar. Pois bem, esses foram os números do Marcelo Chamusca, que depois perdeu a Taça Rio para o Vasco, depois de passar de forma suada pelo Nova Iguaçu. Eu falei da derrota para o ABC, que custou R$1,7 milhão ao Botafogo. Além disso, o Botafogo está indo muito mal na Série B, né? O Botafogo precisa estar na quarta colocação lá no final do ano, e segundo o seu Jorge Braga, senão o Botafogo quebra. O Botafogo hoje está em 12º lugar
com 13 pontos, né? 6 pontos a 6 pontos do G4. Só que um time que não vence. E agora no sábado vai pegar o Brusque, time que está na frente do Botafogo. Se o Botafogo perde para o Brusque, ia aumentar mais ainda a distância lá para o G4. O Botafogo precisa, se não me engano, de 67 pontos para subir. Então o Botafogo precisa fazer mais 54 pontos para subir de divisão. Numa pontuação aí que faltam 27 jogos, 3, 21, 80 e poucos pontos aí em disputa. O Botafogo precisa fazer 54. Mais de 60% dos pontos o Botafogo precisa fazer para subir. Essa tem sido a campanha, essa foi a campanha de Marcelo Chamusca até a sua demissão na Série B. O Marcelo Chamusca teve à frente do Botafogo 27 jogos, teve 9 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. Aproveitamento de 48,1%, 37 gols marcados e 27 gols sofridos. O Botafogo precisa de mais de 60% de aproveitamento para subir, senão o clube acaba, segundo o CEO, né, falou, o clube se torna inviável. Eu queria fazer uma pergunta ao pessoal da imprensa tradicional aí que criticou, o Gilmar Ferreira do Extra, o Dandan lá do Sport TV. Com aproveitamento de 48,1%, o Botafogo precisa de mais de 60% para subir. O certo era manter o Marcelo Chamusca, que o time não subia, ficar na 10ª colocação. Não subir, fazer o quê? Perder de 100 milhões de reais? O rapaz lá falou que a ruptura tem tudo para dar errado, o Gilmar Ferreira. Eu queria saber se eles assistiram os jogos do Botafogo, se eles viram que o Chamusca indicou o Ricardinho, um jogador bichado, que toda a torcida do Ceará e toda a mídia tradicional, toda a mídia alternativa do Ceará falou que o jogador estava bichado, que não jogava há 4 anos, que até agora não está jogando, está machucado. O caso do Felipe Ferreira, o caso do Marcinho, o caso de ter escanteado o Cezinha, o caso de ter escanteado o Souza, que saiu emprestado para o Clerc Bruges, mas é um jogador que estava em ascensão, teve uma falha e ele foi para o banco de reservas. Ele escanteou as joias do Botafogo, colocou seus jogadores preferidos para jogar, fez uma campanha de M na temporada inteira e os caras querem que ele dê tempo para trabalhar, mais tempo para trabalhar. Eu acho que eles não querem que o Botafogo suba. É isso, ou então eles não assistem os jogos. Se não é mau caratismo, é má vontade. Assistam os jogos, vejam a trajetória de Marcelo Chamusca e vejam o apoio que a torcida e a diretoria, com todos os defeitos, deu a ele. Após várias eliminações vexatórias, a diretoria manteve firme e jamais criticou o Marcelo Chamusca e nem boicotou o seu trabalho. Teve toda a liberdade para trabalhar, o Eduardo Freeland deu todo o respaldo para ele e ele não conseguiu aproveitar a oportunidade e fez esse trabalho horroroso à frente do Botafogo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo da tarde. Mais tarde a gente vem aí. Eu vou estar sempre tentando trazer 3 conteúdos todo dia aí do nosso fogão. E não escutem a mídia tradicional. Eles não sabem e eles não acompanham o nosso glorioso Botafogo. Fogão, 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 fogão. Fui!